Daí, pessoal, nessa lâmina vamos trabalhar aí o conceito ou a ideia de significado de matrizes. Então, eu vou utilizar um formato informal para a definição de matrizes. Vou colocar aqui matriz é um grupo, né, ou um conjunto, é um grupo ou conjunto de valores ou expressões só que esses valores ou expressões, esses elementos, eles seguem uma organização em termos de disposição. Então, é um grupo de valores ou expressões organizados em linhas e colunas, como se fosse a formação de uma grade ou tabela. Então, vou colocar aqui entre parênteses, formando, né, uma tabela ou uma grade. Então, isso é uma matriz. É um grupo de valores que estão posicionados segundo uma organização em termos de posição, uma organização posicional. E aí eu vou relacionar a ideia de matriz com a ideia de conjunto, conjunto simples ali a partir da ideia da teoria dos conjuntos. Então, vou colocar começando com um conjunto simples, conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, e um conjunto B com os mesmos elementos, porém trocando a posição deles. Por exemplo, aqui 4, 2, o 1, o 6, o 3 e o 5. Nota que são os mesmos elementos com a disposição em termos de ordem modificada. Mas a partir dessa ideia, eu consigo aí perceber que se trata do mesmo conjunto. Dá para dizer que o conjunto A é o mesmo conjunto B. A ordem dos elementos não altera o conjunto. Então, isso aí é uma dos princípios, né, de igualdade entre conjuntos. Conjuntos com os mesmos elementos em ordens trocadas são iguais. E a repetição de elementos também faz com que esse conjunto não se modifique. Bom, então eu tenho aí, enfim, que o conjunto A é igual ao conjunto B, mesmo com a disposição dos seus elementos em lugares diferentes. Agora eu vou colocar uma matriz. Vou colocar, na realidade, duas matrizes. Eu vou colocar aqui uma matriz, vou chamar aqui de matriz A, com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nota que eu estou utilizando os mesmos elementos para ter um significado pedagógico, né, didático interessante nessa comparação entre conjuntos simples e matrizes. Então, eu tenho uma matriz A formada pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tenho a matriz B formada pelos elementos, vou seguir a mesma ordem aqui, poderia ser outra, 4, 2, 1, 6, 3 e 5. Nota que a matriz A e a matriz B, elas têm ambas os mesmos elementos também, assim como ali nos conjuntos simples. Porém, aqui não existe igualdade. A matriz A, mesmo tendo os mesmos elementos da matriz B, ela é diferente dessa matriz B. Então, aqui eu tenho que a matriz A, ela é diferente do B. Por quê? Porque os elementos não guardam a mesma posição, tem posições diferentes. E aí eu vou falar sobre essas posições, sobre a referência de localização de cada um dos elementos dentro da matriz, a partir de uma matriz genérica. E lembrando que, como os elementos
de uma matriz são organizados como linhas e como colunas, esta informação da quantidade de linhas e colunas é uma informação relevante. E essa informação ela é chamada de ordem da matriz. Então, a ordem da matriz, ela indica o número de linhas e o número de colunas dessa matriz. E é inclusive nessa ordem, né? Nesta posição. Primeiro o número de linhas e depois o número de colunas. Então, nesse caso aqui, neste exemplo, ó, dessa matriz M, que tem elementos 4, 9, 10, 8, 6 e 5, é uma matriz que tem 2 linhas e tem 3 colunas. 2 linhas e tem 3 colunas. Por isso que se diz que a ordem dessa matriz é 2 por 3. Então, a ordem é indicada assim, número de linhas pelo número de colunas. Sempre assim. Então, essa informação ela é relevante numa matriz, porque revela, de certa maneira, o tamanho da matriz. Quantas linhas ela tem e quantas colunas. Lembrando que linha é horizontal, como se fossem as linhas do caderno, né? São horizontais. E aqui as colunas verticais, como se fossem colunas de sustentação de um prédio, por exemplo, que são colunas verticais. Então, associa linha horizontal, coluna vertical dessa forma. E antes de seguir nessa lâmina falando sobre os índices I e J, indicadores de linha e coluna, e também sobre a localização através desses índices dos elementos dessa matriz M, eu vou trocar de lâmina e fazer comentários a respeito da matriz genérica, ou a representação genérica de uma matriz. Então, vou para uma segunda lâmina aqui. E aqui eu tenho a matriz genérica. Bom, por que ela é uma matriz genérica? Porque ela serve para qualquer matriz, para qualquer tamanho de matriz. Então, é uma matriz modelo que serve para todos os infinitos exemplos de matrizes. Bom, então eu tenho a matriz A, onde cada elemento dessa matriz A é um elemento Azinho. Então, aqui eu tenho um elemento Azinho, outro elemento Azinho, outro elemento Azinho, aqui da mesma forma. Então, essa matriz A com seus elementos. Todos os elementos que ocupam esta linha são elementos de primeira linha. Então, todo mundo recebe o índice 1, que é o indicador da linha. Então, todo mundo aqui começa com o índice 1. Na segunda linha, esses elementos estão de segunda linha, todos eles recebem o índice 2, porque se trata aí da localização na segunda linha. E isso de forma sucessiva. Esses aqui de terceira linha têm um índice 3, todos eles. Aqui também, índice 4, já que eles se localizam na quarta linha. Estes outros estão na quinta linha, então eles têm um índice 5. E esses últimos elementos aqui da última linha, eu não sei que linha é essa, porque essas reticências, elas representam um número desconhecido de linhas, que pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, pode ser nenhuma. Então, eu não tenho como definir a posição exata desta linha última. Eu só sei que é a última. Como eu não tenho, então, numericamente qual é a posição desta linha, eu generalizo chamando de linha M. Então, essa letra M é uma prática, é uma espécie de convenção chamar-se a última linha de linha M. Então, eu não sei que linha é essa, então eu chamo de linha M. Agora, analisando as colunas dessa matriz. Imagina que todos esses elementos aqui,
Todos eles estão na primeira coluna. Então, eles recebem agora um segundo índice referente à indicação da coluna em que eles se encontram. Então, todos eles recebem um. Esse elemento aqui, eu não sei a linha dele. A linha eu não consigo definir. Mas a coluna é a primeira. Então, eu vou chamar de M1. Aqui todos eles ganham o 2, porque eles se localizam na coluna 2. Aqui M2. Aqui a coluna 3. Olha só, terceira coluna. Todo mundo recebe, então, o índice 3. E essa aqui é a quarta coluna, portanto, o índice que os elementos recebem é o índice 4, indicador de coluna, coluna 4. E da mesma forma que eu tenho um número desconhecido de colunas, então esta última coluna eu não sei a posição numérica dela, só sei que é a última, mas não sei numericamente qual é a posição. Então eu também chamo de uma letra. Eu não vou utilizar a mesma letra M, porque eu posso ficar com a impressão que o número de linhas e colunas tem que ser o mesmo, né? Se eu uso M para linha e uso M para coluna, bom, então significa que o número de linhas e colunas é o mesmo, e isso nem sempre acontece. Então, vou ter que usar uma outra letra, e a letra em convenção é a letra N. Então, normalmente se usa a letra N como indicativa de quantidade genérica de colunas de uma matriz. E aí essa matriz, portanto, ela ficou com quantas linhas? Não sei, né? Porque eu não sei quem é a última. Então, fiquei com M linhas. Então, a ordem dessa matriz é ordem M. E o número de colunas, da mesma forma, eu não sei quantas, mas eu sei que a última é a posição N. Então, M por N. Então, esse M por N aqui é a ordem dessa matriz genérica. Ordem M por N. Então, esse é um formato de organização como se fosse um mapeamento dos elementos distribuídos dentro da matriz. E aí, quando eu sei os índices de um elemento, por exemplo, o A42, quando alguém me fala A42, eu sei que ele se localiza na quarta linha e, ao mesmo tempo, na segunda coluna. Então, é uma maneira de endereçar este elemento, de fazer a localização deste elemento. Ok, e ainda essa matriz genérica, ela pode ser expressa usando um outro formato mais simples. Eu posso ainda dizer, vou colocar aqui um pouco mais espesso, eu posso dizer que essa matriz ela pode ser representada pelo elemento A. Então, todos são A. E aí, ele diz que é a I, índice I, J. É o elemento A, I, J. Onde o índice I é o indicador da linha e o J é o indicador da coluna. E essa matriz, como nós vimos, ela tem ordem M por N. Então, eu também posso representar essa matriz A num formato ainda mais genérico, né, sem o detalhamento da posição de cada elemento, com esta representação aí. Ok? Então, isso é matriz genérica. É um modelo onde os elementos são dispostos com os seus índices I e J, que são os referenciais de linha e coluna nessa ordem. E aí eu posso voltar para a lâmina anterior e completar aqui que este I se refere ao indicador da linha em que o elemento se encontra. Então, dá para dizer que o I indica a linha
do elemento, enquanto que o J é o indicador indica a coluna do elemento. E aí, a partir daquele modelo genérico da outra lâmina e desses índices I e J, eu posso localizar os elementos na matriz exemplo, aqui, ó, da matriz M. De forma que o elemento A11, o que é o elemento A11? É primeira linha e primeira coluna. Quem é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna? Primeira linha, primeira coluna. É o elemento 4. O elemento A12 é primeira linha, só que agora na segunda coluna. É o 9. Vou fazer em ordem trocada. Vou pular aqui para o A23. Quem é o A23? O A23 ele está na segunda linha e 1, 2, terceira coluna. Quem é ele? É o elemento 5. O elemento A21. O A21 ele é de segunda linha com primeira coluna. É o elemento 8. O elemento A13 é primeira linha, só que agora terceira coluna. 1, 2, 3 é o elemento 10. E o elemento A22, ele está na segunda linha e está na uma segunda coluna. Portanto, o elemento A22 é o elemento 6. Então, está aí a representação genérica da matriz, o conceito e a ideia de ordem e os indicadores I e J. Matriz quadrada. Uma matriz ela é dita quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, a matriz quadrada ela tem um número de linhas igual ao número de colunas. Número de linhas é igual ao número de colunas. Aí nós temos então a matriz quadrada. Quando esse número de linhas não é igual ao número de colunas e, portanto, a matriz então não é uma matriz quadrada, ela é chamada de matriz retangular. Então, nós temos as matrizes que são quadradas, o número de linhas e colunas é o mesmo, e temos as matrizes retangulares, aquelas em que esse número de linhas e colunas são diferentes. Eu tenho aqui na tela o exemplo de uma matriz quadrada, a matriz M. Por que eu sei que ela é uma matriz quadrada? Porque eu verifico que se trata aí de uma matriz com 3 linhas e também coincide com o número 3 colunas. Por isso, essa matriz é uma matriz quadrada. Podemos dizer que essa matriz ela tem ordem 3 por 3. A ordem da matriz ela geralmente é posicionada no pé direito da matriz, ao lado direito embaixo. Então, é uma matriz 3 por 3. Também posso dizer que essa matriz ela é uma matriz quadrada de terceira ordem. Então, tem 3 maneiras de falar que ela é uma matriz 3 por 3. A primeira delas é falando matriz de ordem 3 por 3. Posso falar ainda que M é uma matriz quadrada de terceira ordem. Também posso dizer que é uma matriz quadrada de ordem 3. E eu também já observei em alguns materiais, simplesmente falando matriz de ordem 3 ou matriz de terceira ordem, sem citar a palavra quadrada. Então, fala matriz de quarta ordem, é 4 por 4. É uma matriz quadrada de quarta ordem. A matriz de ordem 2
Ou uma matriz de segunda ordem. Então, é uma matriz 2 por 2. Então, quadrada de terceira ordem ou quadrada de ordem 3. Ou simplesmente matriz de ordem 3. Então, isso é matriz quadrada, número de linhas e colunas. As matrizes quadradas, dá para dizer que são as mais importantes dentro do estudo das matrizes, porque elas carregam consigo várias características especiais. As matrizes identidades são quadradas, as matrizes diagonais são quadradas. As matrizes quadradas, elas possuem um número que se associam a elas, chamados de determinantes. Então, as matrizes quadradas, elas têm uma série de características especiais dentro do seu estudo. Então, são as matrizes especiais, são as matrizes mais importantes, essas quadradas. E dentro da matriz quadrada, uma dessas particularidades que elas possuem são as diagonais. Então, eu tenho uma diagonal que é chamada de diagonal principal e tem uma outra diagonal que é chamada de diagonal secundária. A diagonal principal é aquela que eu posso conceituar num formato algébrico ou num formato como se fosse uma fórmula, dizendo que são os elementos onde o i é igual ao j, ou seja, o indicativo da linha é igual ao indicativo da coluna. Então, quem seriam esses elementos onde o i é igual ao j? Seria o elemento, se eu chamar aqui matriz M, seria o M11, o M22, o M33, o M44, o M55 e assim por diante. São os elementos da diagonal principal. E aí, se tu observar isso, esses elementos da diagonal principal se encontram nessas posições. O A11, o A22, o A33, o A44, o A55 e assim por diante. Então, a diagonal principal, ela desce da esquerda para a direita. Então, sempre a diagonal principal, ela tem esse aspecto aqui, essa disposição. E a outra diagonal é a diagonal secundária. E aí, então, a diagonal secundária, ela segue essa outra disposição. Então, nós temos aí, na matriz quadrada, esses dois tipos de diagonais. Diagonal principal e diagonal secundária. E eu posso ainda particularizar um pouco o estudo dessas matrizes quadradas, né, especificando algumas que são importantes nessa outra lâmina. Eu tenho aqui, por exemplo, a matriz quadrada do tipo identidade. O que é a matriz identidade? A matriz identidade é aquela matriz onde a diagonal principal ela é toda formada por elementos unitários, elementos iguais a 1, e os restantes elementos, todos são iguais a 0. Então, tem esse aspecto único. Tem que assumir essas duas características. A diagonal principal é formada pelos elementos todos iguais a 1, não pode ser menos 1, não pode ser um outro elemento que não seja 1. E os demais elementos todos são iguais a 0, são elementos nulos. Então, isso é a matriz identidade. Dá para dizer que essa matriz identidade deste exemplo é a matriz I3, é a matriz identidade de segunda ordem. Caso eu quisesse a matriz identidade de segunda ordem, por exemplo, colocar neste canto aqui, ó, uma matriz identidade de segunda ordem, ela tem ordem 2 por 2, então aqui elemento 1 na diagonal principal, e os outros elementos restantes iguais a 0. Então, essa aqui também é uma matriz identidade, é a matriz identidade de segunda ordem, a I2. Depois eu tenho aqui ainda a matriz simétrica. Diz que a matriz simétrica é aquela onde a própria matriz é igual a sua m elevado ao expoente t. O que é esse mt? É a matriz transposta. Então, antes propriamente do conceito de matriz simétrica, é preciso
lembrar o que é uma matriz transposta. Então, antes da simétrica, eu vou trabalhar com essa ideia aqui, ó, de transposição de matrizes. Bom, o que é uma matriz transposta? Eu vou analisar a palavra transposta. Eu tenho trans, que significa modificar, né? Trans é mudança, e posta vem de postagem, vem de posicionamento. Então, transposta significa aquela matriz que tem a modificação da posição dos elementos. Os elementos trocam de lugar, eles se embaralham de certa maneira. Claro que os elementos serão todos os mesmos, eles só trocam de lugar. Só que essa troca de lugar, ela é feita num formato organizado. Eu não posso simplesmente embaralhar os elementos dessa matriz M aqui de qualquer forma e construir a transposta. Não é assim que funciona. Existe aí um embaralhamento desses elementos, mas é um embaralhamento organizado. E qual é essa organização? Qual é a lei, qual é a regra dessa organização? Na matriz transposta, dá para dizer de forma resumida que as linhas elas se transformam em colunas, elas são reescritas como colunas e, por consequência, as colunas, isso é uma consequência, as colunas ficam reescritas como linhas. Então, durante o procedimento de construção de uma transposta, eu posso pegar as linhas e reescrever como colunas, eu obtenho a transposta, ou eu posso pegar as colunas e reescrevê-las como linhas, também obterei essa mesma matriz transposta. Então, neste exemplo aqui dessa tela, eu tenho a matriz 186, 0, 14, 3, 2, 9 e quero construir a sua transposta. Então, olha só, eu tenho aqui ó, m elevado ao expoente t, indicando que se trata da matriz transposta. É assim que eu indico, é assim que eu represento a matriz transposta. E a matriz é a letra da matriz elevado ao expoente t. Em alguns materiais eu observo t minúsculo, em outros materiais eu observo t maiúsculo. Para nós essa não vai ser a grande diferença, né? O importante aqui é a ideia. Eu vou tomar como referência de construção da matriz transposta as linhas. Então aqui, ó, a linha formada pelos elementos 1, 8, 6, eu reescrevo como coluna. Então, primeira linha vira primeira coluna, 1, 8, 6. Essa segunda linha, 0, 1 e 4, eu reescrevo como coluna, né? Nesse caso como segunda coluna, 0, 1 e 4. E a terceira linha, ela é reescrita como a terceira coluna, 3, 2, 9, virando coluna, 3, 2 e 9. Observa que quando eu transformei as linhas num formato de colunas, automaticamente as colunas viraram linhas, como eu te falei antes. Observa que esta coluna 103 virou aqui, ó, linha 103. Ah, é automático isso. 812, coluna, 812, linha. E da mesma forma, a terceira coluna se transformou em terceira linha. Então, isso é transposição de matriz ou matriz transposta. Muito bem, e quando que a matriz, então, ela é simétrica? A matriz é simétrica quando eu faço a transposição, quando eu construo a matriz transposta e ela não se modifica, ou seja, ela é igual à sua própria transposta. Então, algumas matrizes quadradas são especiais nesse sentido. E nota que, para que a matriz seja simétrica, é necessário que ela seja, antes de qualquer coisa, uma matriz quadrada. Porque eu vou reescrevê-la como transposta e ela não se modifica. Ou seja, ela é igual à sua própria simétrica. Então, eu vou construir aqui a matriz transposta dessa outra matriz, que também foi chamada com a mesma letra M. Então, vou construir, aqui ao lado, vou usar uma outra cor, vou colocar aqui, matriz
M de T, matriz transposta de M. Vou fazer por linha de novo. 3, 8, 9, linha, vira coluna. 3, 8, 9. Segunda linha, 8, 7, 0. Reescrevo como segunda coluna. 8, 7 e 0. E a terceira linha, 9, 0 e 1. Reescrevendo como coluna. 9, 0 e 1. E aí, observando essas duas matrizes, elas são iguais. Realmente, a matriz M é igual à sua transposta, M elevado ao expoente t. Por isso, essa matriz, então, tem essa particularidade, ela é chamada de matriz simétrica. Essa outra matriz aqui, quando eu fiz a transposta, não repetiu, não ficou a mesma. Aqui eu tenho a matriz M e eu faço a sua transposta e observa, não ficou a mesma. Então, essa matriz M, ou essa segunda matriz M aqui de baixo, ela não é simétrica. Eu posso fazer a sua transposta, mas ela não é simétrica. Já esta aqui tem a característica de simetria, porque eu construo a sua transposta e ela não se modifica. Ainda fala nessa lâmina sobre matriz oposta. A matriz oposta é muito simples, é representada com o sinal negativo na frente da matriz. Se eu tenho a matriz M, a sua oposta é menos M, é um sinal de menos na frente. E qual é a consequência da matriz oposta? Muito simples, todos os elementos ficam com sinais trocados. Então, os elementos serão os mesmos, só modificando o sinal. 1, eu reescrevo menos 1, 4, menos o 4, menos 2 é o 2 e 3 é o menos 3. Nota que eu troquei os sinais de todos os elementos, obtendo assim a matriz oposta. A matriz oposta não precisa ser quadrada. Observe que aqui eu tenho uma matriz quadrada, né, a matriz M, e faço a sua oposta. Mas a matriz ela pode ser uma matriz retangular. Trocando todos os sinais, ela continua sendo oposta. Matriz nula. A matriz nula é aquela matriz onde todos os elementos são nulos, todos os elementos são iguais a zero. Então, essa é a ideia de matriz nula, como o próprio nome sugere, né? Os elementos são iguais a zero.